estou de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje, recebendo o pessoal do programa Oeste em Desenvolvimento. Ao meu lado aqui comigo, Rodrigo Souza, diretor de Mercado de Trabalho da Câmara Técnica de Empregabilidade. E ao meu lado, rondonense Sérgio Marcucci, coordenador da Câmara Técnica de Empregabilidade. O Sérgio de Marechal e o Rodrigo de Toledo vieram aqui para falar para a gente de um estudo que acabou de sair do forno, digamos assim. Sérgio, satisfação recebê-lo mais uma vez, bem-vindo. Satisfação é minha, Ana, e a todos os telespectadores do Play. Eu sou um deles, sempre estou assistindo você, sempre com temas relevantes, e hoje o tema não é diferente. Muito interessante o tema de hoje, tenho certeza que vai ser de interesse da maioria do pessoal aí da região. Rodrigo, pela primeira vez aqui no estúdio, muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Grato pelo convite, sempre é bom estar em Rondon, como diz meu amigo Sérgio, nas 8 pistas de entrada. Sempre é muito bom estar aqui, e ainda mais falando de coisa boa, né, que é sobre os empregos, os indicadores da nossa região como um todo. Muito bem, lembrando que o Play é um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Também do Hospital Geral Unimed, um novo conceito de saúde para a região. Rodrigo, vamos começar falando então desse estudo. A Câmara Técnica de Empregabilidade do Programa Oeste em Desenvolvimento apresentou agora, no mês de maio, há poucas semanas, esse estudo, um estudo bastante estratificado, eu diria assim, com informações muito relevantes, detalhadas dos 54 municípios da região Oeste. Gostaria que você falasse um pouquinho desse estudo, eu sei que você esteve aí à frente, participando ativamente dele, e gostaria que você começasse explicando um pouquinho desse estudo, para depois a gente detalhando por temática, enfim, por vários pontos e aspectos que a gente pode comentar por aqui. Sim, é bom dizer que o POD, né, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, ele surgiu de energias positivas que queriam discutir alguns desafios da nossa região, né? E o atual presidente, que é o Rainer Zelasco, sempre esteve muito próximo de várias discussões e alguns desafios. Vamos dar um exemplo aqui do próprio pedágio, e nós agora pensando em empregabilidade. Algum tempo atrás, nós, enquanto gestores de política pública de emprego de Toledo e também de Marechal, fizemos uma provocação dizendo o seguinte: nós temos muita vaga de emprego em aberto. E o Rainer, como empresário e também sentindo essas dores, falou: pera lá, enquanto o programa é desenvolvimento, precisamos pensar algumas estratégias. E o programa ele é formado por 54 municípios, que corresponde à região oeste do Paraná como um todo. E daí então surgiu a Câmara Técnica de Empregabilidade, naquele momento como um grupo de trabalho, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, então como a Câmara Técnica, que hoje é o Sérgio Marcucci, que é o diretor dela. E nessas conversas, nós sabemos que existe um grande número de vagas sendo oferecidas na região de empregos através das agências de trabalhador, mas também vagas que não estão diretamente abertas nela. Só que como nós podemos avançar nessa discussão se não fazer um levantamento de informações através desse diagnóstico? Então daí surgiu então a necessidade, junto com algum convite como as entidades, aí, como alguns professores da UniOeste, algumas empresas, entidades do poder público, junto com a Secretaria de Estado do Trabalho, a Secretaria de Indústria e Comércio aqui de Marechal Cândido Rondon, também do município de Toledo, começamos a levantar algumas informações para que apontasse. Por quê? Para que qualquer informação de política pública ou que ajuda no desenvolvimento da região, ela precisa ser formada de dados. E o programa Oeste Desenvolvimento se baseia nesses dados. E com essas informações, então, a gente falou, precisamos fazer alguns levantamentos. Primeiro, o CAGED, que é o cadastro dos admitidos desligados da região. Também o perfil do trabalhador, o perfil da vaga em aberto e o perfil social que corresponde à nossa região. Então daí, a partir disso, a gente começou a fazer então o primeiro momento, que é o levantamento dos dados de empregabilidade, que é diretamente com o CAGED. Que daí o Sérgio tem muito conhecimento disso e fez todo um levantamento. Tudo aquilo que nós dissermos aqui tem dos 54 municípios. Claro que a gente fez um compilado, né, de informações para apresentar o perfil da região, mas também dos municípios, porque se você ficar interessado, pode procurar no site para ter mais conhecimento desses dados. No primeiro momento, eu vejo que o CAGED, nos últimos 3 a 4 anos, nós tivemos um crescimento de mais de 56% do mercado de trabalho. Significa que, mesmo durante a pandemia, a nossa região
ele cresceu em mais de 60 mil vagas de emprego aproximadamente, que corresponde quase como se fosse uma marechal de empregos formais na região. Então a nossa região, não que vivemos uma ilha, mas ela cresceu comparado com o restante do Brasil. Em virtude do quê? Do setor de serviços, que gerou muitas oportunidades, tanto na indústria, na terceirização ou em alguns outros pontos, mas principalmente ligado na questão da cadeia nutritiva, que é a cadeia de nutrição e de alimentos. Então isso gerou muitas vagas. Marechal, por exemplo, 1.500, 2.000 vagas todos os dias. Toledo, mais ou menos, tem todo esse volume de vagas. Então esses empregos formais, ele gerou com o quê? Com uma grande necessidade de pessoas, e quando a gente percebeu, junto com o CAGED, a gente percebe que o número de pessoas que vieram para a nossa região não acompanhou o número de vagas, ou seja, geramos mais vagas do que pessoas para a nossa própria região. Então acho que no primeiro momento dá para a gente entender que, segundo o CAGED, nós crescemos aí, então 56%, em números de empregos formais nos últimos 3 a 4 anos na região dos 54 municípios. Sérgio, um estudo, um trabalho maravilhoso, a gente intitula assim, porque são temas tão relevantes, um perfil econômico. Isso pode ajudar tantos segmentos, tantas pessoas. Isso é algo assim, um trabalho que você pode explorar em várias vertentes, enfim. Por isso da importância dele. E como o Rodrigo acabou de explicar, começou de uma situação que a gente via que estava sempre sobrando, né, vaga, e aí parou no pódio, eu lembro muito bem disso aí, inclusive fizemos várias matérias e a gente sempre falando disso, e realmente começou a se pensar essa questão da empregabilidade e acabou se tornando uma câmara técnica desse programa que é tão importante, o Oeste em Desenvolvimento. E hoje temos aqui a apresentação de um trabalho em números tão relevantes para a gente discutir. Verdade, Ana. Na realidade, eu tenho uma satisfação particular em questão do Programa Oeste de Desenvolvimento, que o Programa Oeste de Desenvolvimento foi criado enquanto eu estava presidente da Cassiopar, né? No ano de 2003 para 2004, né? Em 2004 eu assumi a Cassiopar, e o Mário Costenaro, que era o ex-presidente da Cassiopar, foi o primeiro presidente do Programa Oeste de Desenvolvimento. Então, em agosto, se eu não me engano, de 2014, foi que o Programa Oeste de Desenvolvimento realmente saiu do papel, né? Ele foi criado em 2013, em 2014 foi que foi lançado. Então, esse dia eu estava olhando lá na Cassiopar o mapa do caderno, né, de ações durante a gestão, e aí eu olhando isso, estava lá a foto em mês de janeiro com o lançamento do Programa Oeste de Desenvolvimento. E o Programa Oeste de Desenvolvimento, como o Rodrigo disse, ele busca dados, né? Você pega do pedágio, por exemplo, o cálculo da TIR, né, a taxa de referência de investimento e retorno que vai ter. A pessoa olha e fala, meu Deus, mas vai investir? Ou como é que vai cobrar tanto de pedágio? E tem que existir essa taxa. A quantidade de investimento que vai ser feito, que é bilhões de reais, né, que vai ser retornado para os cofres da empresa e que ela também tem que ter lucro, né, com os investimentos que vão acontecer durante os 30 anos de mandato. Então, a conta tem que fechar. E as pessoas têm que entender que, por exemplo, você sai daqui, o nosso pedágio, que é o pedaço do pedágio que vai ser licitado, vai de Guaíra a Cascavel a Maringá. Então, todas essas informações... por que daqui Rondônia até Cascavel é duplado e vai ter praça de pedágio? Porque tem que pagar a conta de Guaíra até Maringá. É assim que funciona. Né? Então, as pessoas têm que saber, e o Oeste Desenvolvimento se baseia em dados. Foi isso que nós fizemos. Então, nós fomos levantar dados, né, depois de todo esse histórico que o Rodrigo comentou, de toda a região como um todo. Então, você pega, por exemplo, aqui são todos os dados que a gente vai falar aqui, Ana, são dados reais, efetivos e do governo federal ou do governo do estado, ou são dados reais. Aqui não tem nada do que nós achamos. Suposição, não. São dados oficiais. Estatísticas oficiais. São oficiais. Por exemplo, dos dados do CAGED, nós temos dentro dos 54 municípios que abrangem a região do Programa Oeste de Desenvolvimento, que é a mesma da AMOP, né, a mesma região, né, são 394 mil carteiras assinadas nessa região. Aí nós tivemos, no ano de 2023, 234 mil pessoas que foram admitidas.
e 222.855 pessoas que foram desligadas. Olha que dado relevante. Nós temos 394 mil carteiras e foram desligadas 222 mil pessoas, ou seja, 56,56% das pessoas que têm carteira assinada foram desligadas. Existe um condicionamento ali de que quando nós vamos entrar na pesquisa em si, tá, você vê que 24, quase 25% das pessoas não ficaram 3 meses no mercado, no último emprego. O turnover, né? O turnover, né? Todo esse turnover, sabe, que existe durante toda essa questão, você levanta que desses 222 mil, teve a pessoa que foi demitida 3, 4 vezes, ou que não, né? Que na pesquisa você também vai ver dados que nós temos que a pessoa mais pede para sair do que é desempregado, do que é demitido. Então a gente vai para nós estratificamos todos os setores onde existe as carteiras de trabalho, né? Por exemplo, 29,96% dos empregos do oeste do Paraná estão na indústria. Né? É o maior índice. O maior índice. O segundo maior índice é de serviço. 35,53% de serviço, 29,96% da indústria, 25,58% do comércio, aí construção civil e agropecuária quase na mesma quantidade, com 4, alguma coisa. Então, esse tripé, serviço, indústria e comércio, isso não acontece a nível de Brasil. A nossa região tem um diferencial. São características próprias daqui do Oeste Paraná. Do Oeste do Paraná. Esse sentimento de cooperativismo, toda essa formação que nós temos, essa questão de cultura, também influencia positivamente na hora do desenvolvimento, né, do econômico. E fica claro quando você tem esse tripé, comércio, indústria e serviço. E serviço. A indústria de transformação é a maior empregadora que nós temos no Oeste do Paraná. Né? Eu digo transformação da proteína vegetal em proteína animal, né? Todos os nossos frigoríficos e as empresas dependentes dela, né? Se você pegar essa transformação, não é só questão do frigorífico, né? Você pega peixe, você pega suíno, você pega frango e você pega leite. E as indústrias derivadas das mesmas. Por exemplo, aqui em Marechal nós temos a Sooro, a Libra, que tem essa condição de estar agregada à firmeza em alguns produtos que eles fabricam. Então, esse índice de indústria, que dá 18% a nível nacional, e não chega a 19%, e o nosso é 29%, quase 30%, você vê o porquê do crescimento da região, Ana. Porque a indústria é diferente. Ela produz, ela vende para fora e ela traz o dinheiro de fora para dentro da nossa região. Na questão nossa aqui, e aí distribui. Quando a indústria é particular, o dono dessa indústria coloca o dinheiro no bolso. Certo? O nosso é diferente. O nosso é o tal do desenvolvimento endógeno que eles falam. Por quê? Porque nós mandamos os nossos produtos para a Ásia, para a Europa, para o Oriente Médio e traz o dinheiro de fora do Brasil para cá. E a maneira com que ele é diluído nas cadeias produtoras, por exemplo, do suíno. O Rodrigo sempre fala muito bem disso. Você pega, por exemplo, a quantidade que tem de caminhões para transporte, mecânica de caminhão, borracharia para esse caminhão. São serviços ali gerados em combustível para esse caminhão. Isso já soma aqui, né? Já vai incluindo e aumentando os números. Então isso faz com que exista além de quem são os prestadores de serviço para essas indústrias, são as pessoas agregadas à produção, que são associados das cooperativas, dessas empresas que geram esse dinheiro. Além deles produzirem isso e ter a lucratividade na hora de produzir, o lucro que existiria, que iria para o bolso do empresário, ainda é distribuído, porque é uma questão de associativismo cooperativo. Então é maluco e na prática também significa o quê? O que as cooperativas fazem na nossa região? Ela faz com que a média salarial aumente também. Por quê? Porque você tem um outro entendimento, né? Você tem empresas SA
que não tem a remuneração que uma cooperativa hoje tem, em virtude desse entendimento que o dinheiro, o retorno tem que ficar na região. Por isso, talvez, que seja um dos motivos, né? Tem outros aí, mas um dos motivos que a nossa região ela seja um pouquinho diferente. E se você for pegar todos os indicadores econômicos aí, produção de suínos, a produção de peixes, a produção de frangos, enfim, diversos outros itens aí que são produzidos, é a nossa região que meio fomenta quase que o Paraná como um todo, né? Então por isso que a gente tem esse tripé. E talvez isso tenha sido nossa maior dádiva no momento de pandemia, quando o mundo todo sofreu, as grandes cidades sofreram e nós sofremos um pouquinho menos quando se fala em desenvolvimento econômico. Não estou falando do ponto de vista de saúde pública, estou falando do ponto de vista dos números. E nós crescemos. Nós crescemos, saímos de 340 mil empregos formais, numa população correspondente de aproximadamente 1,5 milhão, para 394 mil empregos formais. Isso aqui nós estamos falando até maio, né? Uhum. Lembrando que o estudo foi dos últimos 3 anos. É isso? 21, 22 e 23. Uhum. Na realidade, assim, ó, o estudo dos empregos ele começa em dezembro de 2020. Por quê, Ana? Porque aí nós vamos somar realmente o que cresceu em dezembro, aí eu começo a somar de janeiro, entendeu? Uhum. Então eu venho de 341 mil empregos para 394. Nós crescemos 52.148 empregos de superávit na região como um todo. Uhum. Ou seja... Mesmo no período da pandemia, o crescimento contando 21, 22 e 23, esses 3 anos. 17.382 empregos de superávit por ano. Nós temos 17.500 empregos em Marechal Cândido Rondon, Ana. Nós crescemos uma marechal de emprego por ano na região oeste do Paraná. Aí o pessoal fala, falta trabalhador. Olha o crescimento de que nós estamos tendo de superávit. Nós saímos de 340 mil carteiras para quase 400 mil. Uhum. Então são 52 mil colaboradores a mais para uma região ou como a nossa. É um número. É um município, é praticamente Marechal. Muito expressivo. É um crescimento de uma Marechal por ano, né, por conta dessa aceleração que a gente comentou aqui. Nós levantamos também, Ana, a questão do seguro-desemprego. Então, nós levantamos de 2022 e 2023. Nós tivemos agora, já que nós estamos falando ali só do ano 2023, e no estudo que vai ficar depois ali, que o pessoal pode acessar o link, tá? Ele vai poder ver esse crescimento aqui, todos os levantamentos de cada cidade, admitidos, demitidos, superávit, e o estoque, que é a quantidade de carteira que tem em cada município, de todos os 54 municípios de 2020, 21, 22 e 23. Nossa. Nós fizemos esse levantamento. Do seguro-desemprego, nós fizemos 22 e 23. Então, olha só, do ano de 2023, nós tivemos 222 mil desligados. E nós tivemos 53 mil pessoas que pegaram o seguro-desemprego. 24%. O que é um base de dados? Só para a gente ter a base de dados. Na realidade, para a gente ter o número real do que é isso, é quanto dos 222 mil pessoas que foram desligados, que nós já vimos que quase um quarto deles troca a cada 3 meses, realmente tinha o direito de receber o seguro-desemprego. Para daí você ver o número que foi pego e a porcentagem real. Isso dá aí pelo menos 50% das pessoas que têm o direito de receber o seguro. E de fato significa que a nossa região, o seguro-desemprego serve como seguro-desemprego, né? Que as pessoas só são desligadas em últimos casos mesmo, não é o que acontece de repente em outras regiões, né? Aí entra uma outra situação que a gente levantou também, Ana, dos 54 municípios, a quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família na nossa região, né? São 74.314 famílias que são beneficiadas com o programa, totalizando 203.752 pessoas, e recebem um valor de 50.416.906. Isso aqui é dado do mês de fevereiro de 2024. Nós levantamos também o mês de março de 2023. Os dados são muito parecidos, muda muito pouco. Se eu não me engano, aqui era 49 milhões e 800 e alguma coisa, e agora 50 milhões de reais por mês na nossa região. Na nossa região. É um número bastante expressivo, Rodrigo, você que... Eu vejo assim, nós temos que pensar que isso, primeiramente, é uma forma direta do recurso voltar para a nossa região. Lembrar que é um recurso do governo federal, talvez não existiria outra forma de voltar esse volume
expressivo e também é uma forma de você injetar esse valor na economia. Então, você desenvolve a economia porque, segundo os nossos cientistas econômicos aí, que esse valor ele pode reproduzir na economia 2 ou 3 vezes. Então, ele gira a economia. Por que nós falamos com muita cautela sobre isso, né? Porque nós pensamos também em ações complementares para ajudar na vulnerabilidade social. Nós precisamos disso. Eu acredito particularmente que, de fato, isso é importante. Porém, é uma porta de entrada que não tem uma porta de saída para o sujeito. Nós pensamos, e aí é o desafio do programa, porque o programa ele pensa, propõe, mas quem executa é o poder público, é as instituições, é as empresas, que buscasse ações para que ele tenha essa inserção e daqui a pouco ele tem uma saída através da onde nós temos vagas, a gente precisa de pessoas qualificadas, a gente precisa de qualificar a mão de obra. Nós precisamos também pensar em qual será a mão de obra para o futuro. Então, que de fato você tem um público, nós estamos falando de uma população dessa região de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, dentro dos programas são 225 mil pessoas aproximadamente, né, Sérgio? Então, tem público para essas vagas. Nós precisamos agora de estratégias, de que tirar o sujeito dessa condição. E daí, Ana, passa por 2 situações. A primeira, geracional, e de como as pessoas entendem essa relação de trabalho também, que tem mudado muito com as novas perspectivas aí do sujeito. Criar gatilhos, né, Ana? Para que o cara que está recebendo o Bolsa Família, tá? Ele só pode receber o Bolsa Família dentro de algumas condições. Nós podemos, com os dados, com os números, fomentar os nossos deputados para que eles mudem leis federais, estaduais, né? E em algumas situações específicas. Então, por exemplo, o cara está recebendo seguro-desemprego. Ele pode continuar recebendo seguro-desemprego. Tem algumas pessoas, e não são todas, que vai ficar recebendo o seguro-desemprego pelo tempo que precisar e o Bolsa Família, tá? Ou enquanto ele puder receber. Então você cria gatilhos. Olha, se você conseguir um emprego e estiver fazendo, quando você recebe seguro-desemprego, você é obrigado a fazer uma capacitação. Nós aqui em Marechal investimos um monte em capacitação. O governo do estado está investindo em programas de capacitação onde a pessoa ganha R$600 para fazer o curso, Ana. Agora, nós estamos lançando agora o curso agora de 18 de corte a laser específico, impressão 3D e coisa e tal, para industrial, né? Essa fase industrial, a pessoa vai ganhar R$600 para poder estudar. Estudo de graça e ainda vai ganhar para isso. Então, o Estado começou a enxergar isso, muito também através das pesquisas, dos dados que nós levamos para eles, porque nós fizemos parte da Secretaria do Trabalho, né? Que bacana. Para poder fazer isso. E aí a gente está querendo criar essas ações. Agora você vê que maluco que é esses números. Olha que coisa interessante. Todo mundo sabe, principalmente aqui em Marechal, que eu milito na área empresarial desde 2000 e... Jesus. E bolinha. 2000 por aí. 2095 eu vim para Rondônia, 96 eu entrei no COGEM. Então, de lá, eu sempre milito na área empresarial. E aí, quando a gente foi se atentar aos números, olha que maluco isso. São 50 milhões de reais de Bolsa Família. Pelo cálculo que a gente fez, aí meio maluco, nós temos 53 mil pessoas que recebem o seguro-desemprego, numa média de R$1.750 cada uma, né? A gente vem para 39 milhões de reais, mais ou menos. Se o cara recebe isso por 5 meses, daria mais ou menos em torno de, fazendo as contas, em torno de, se você somar desde o seguro-desemprego, tudo que vai dar em valor do recebimento dessas 53 mil pessoas, porque eles recebem isso por 5 meses. Né? Seriam 200 e poucos meses, né? Calculando os 1.750. Você vem para R$1.877.000 de investimento. Mais os 500 são 2 milhões. Se você vai 2 bilhões, se você vai fazer isso vezes 3, que é o que os economistas dizem que isso é o que circula, sabe? Nós teríamos mais ou menos em torno de 5 bilhões e 600 milhões de reais girando na nossa região por ano, recebido do dinheiro do Bolsa Família e recebido do seguro-desemprego. Isso é bom ou ruim?
O comércio, maluco isso, cara. O pequeno comércio, né? Ele injeta dinheiro na economia. Por isso que a gente fala que tem que ser analisado, e é para isso que servem os dados, que a gente pense também numa maneira de incluir essas pessoas numa proposta mais de uma mão de obra mais qualificada. Por quê? Porque a mão de obra qualificada ela tem uma rentabilidade maior, né? Eu tenho dito que é pila no bolso do sujeito. E é isso que ele quer. Porque dinheiro no bolso e através do emprego é o melhor programa social, porque ele pode tirar ele dessa situação e enxergar a realidade dele com outros olhos. E cabe aí, então, nesse momento, às instituições, ao poder público e às empresas a enxergar isso como uma oportunidade. Nós estamos falando de um público onde que ele precisa ser enxergado de uma maneira diferente para esse momento, porém tem que apontar uma alternativa, um caminho, né? E nós já sabemos que se precisa de aproximadamente 12 mil pessoas para a nossa região. Nós não temos essas pessoas hoje disponíveis para ocupar essas vagas de trabalho, mas temos aonde buscar elas. Até porque se você faz e tem muitas empresas, e é legítimo que a empresa faça isso, vá em outras regiões e comece a trazer pessoas para ocupar essas vagas, mas qual é o nosso desenvolvimento social, o nosso desenvolvimento urbano, tem residência, tem escola, tem CMEI, enfim, tem assistência à saúde. Nós precisamos manter isso de uma maneira organizada e planejada. E nós, enquanto o Programa de Desenvolvimento, estamos apontando esses alertas aí, né, Sérgio, para que a gente faça isso com cautela e também que se tenha aproveitamento daquilo que já está aqui. Hoje, para se ter uma ideia, se não fosse a mão de obra dos migrantes, dos imigrantes, nós não teríamos essa condição, esse boom econômico que a nossa região tem, né? Nós temos empresas que já trabalhou com mais de 32 etnias diferentes. Por quê? Porque enxergaram ali uma oportunidade de conseguir dar condições de execução do trabalho que ela tem. E agora nós, junto com todos esses levantamentos de dados, e a gente espera inclusive uma ação, Sérgio, que a gente tem que falar aqui, que as empresas podem responder às pesquisas, que a gente precisa das informações da empresa, para quê? Para que essa mão de obra seja aproveitada na empresa, que essa mão de obra seja aproveitada nas micros e pequenas empresas, mas também que esse trabalhador enxergue como oportunidade, né? Que é esse compilado de informações junto com esses atores para que nós conseguimos avançar ainda mais no desenvolvimento da nossa região. No perfil, Ana, do que a gente levantou, todos os dados do que a gente criou, e daí eu gostaria de trazer isso, por que foi que nós criamos a temática da nossa conferência, é porque se você analisar das 222 mil pessoas que foram desligadas, e você tem aqui até 3 meses, quase 25% das pessoas não permaneceram 3 meses no último emprego, isso dá 53 mil pessoas. Trazendo para o número dos 222 mil desligados. Se você vem para 4 a 6 meses, dá 37 mil pessoas que não ficaram 6 meses no último emprego. Nessa condição aqui, você tem que colocar que ainda existia uma margem de pessoas que estavam recebendo seguro-desemprego, lembra? E ainda tem esse desligamento, sabe? E aí você vem para de 7 até 12 meses, 45 mil pessoas. Seria o número pela pesquisa do que a gente foi desligado. Então você tem um número absurdo, e nós fizemos uma matemática põe 0, tira 0, que a gente acredita que nós temos entre 33% e 36% da população trocaram de emprego no último ano. Dos 394 mil pessoas, a gente acredita que em torno de 33% a 36% trocar de emprego. Aí você vê, o que é que fez com que o cara trocasse de emprego? É um número alto, Rodrigo. É isso, e é exatamente isso. Acho que o Sérgio pode dar continuidade. Por que eles trocaram? Né? Por que é que foi trocar de emprego? Você vem para a questão de recebimento de salário, Ana, 60% das pessoas estão felizes com o cargo que recebe. Com o salário que recebe. Então não é salário. Não é salário. Não é salário. Aí você vem para a quantidade de pessoas que o valor recebido dá em torno de 1,5 salário de média. Esse é o valor recebido por quase 70%, 75% das pessoas recebem até 1,5 salário. E estão felizes com o que recebe. Sabe? Aí quando você vem para a questão das pessoas, de como é que foi que ele saiu da empresa, 37% das pessoas pediram demissão. Elas não foram demitidas. Só 28% foi demitido.
37% pediu demissão. Se o cara está contente com o salário, se o cara pediu a conta para poder sair, tem alguma coisa errada nessa situação. Aí vem uma questão de geração, que o Rodrigo fala muito bem sobre isso. Eu acho que ele poderia fazer uma consideração para a gente finalizar aqui com o tema nosso. Na verdade, nós temos uma questão que as novas gerações, né, daí você pega a geração Y, a geração Z, ela tem entendido o trabalho de uma maneira muito diferente, né? A minha geração já não é tão tecnológica, mas ela entende que às vezes status e reconhecimento é importante. Para a nova geração já não é mais isso importante. O que é importante? Ela é mais uma questão pessoal de relacionamento que seja adequado. Então, hoje o desafio é que as empresas entendam isso e coloquem essas intergerações trabalhar junto para que elas se desenvolvam, né? Porque senão o trabalhador não fica, por isso que os altos índices de turnover, que é essa rotatividade. A nossa região tem um dos maiores índices de turnover mundial, né, porque preconiza os números adequados. E daí aqui tem alguns dados que fazem que a pessoa saiu do emprego, né? 34% dessas pessoas que saíram, que pediram a demissão, né, são por motivos familiares, razões pessoais. Além disso, você tem também um outro dado que é o ambiente de trabalho e a mudança de carreira. Se você pensar que ambiente de trabalho e essa mudança de carreira são por vontades que não se tem mais, né? Eu não tenho mais essa sintonia com o meu local de trabalho, você volta de novo para a geração, porque você não conseguiu se adaptar àquele jovem, com aquele sujeito, com aquela pessoa, com aquele trabalho. Então é isso que tem feito nossos índices muito grandes. A geração Boob, como é que é o nome lá? Boomers. Baby Boomers. As primeiras que foram geradas que é depois da Segunda Guerra Mundial, né? O pessoal veio da Segunda Guerra Mundial e aí os homens que voltaram da Segunda Guerra voltaram com uma sede diferenciada e aí se nasceu um monte de gente. Aí é a geração do Baby Boomers. Depois vem a geração Z, né? X, Z, Y, Z. E agora vem a Alpha, que é de 2010 para cá. Ou seja, Ana, como é que você vai fazer com que essas 4 gerações e 5 que está entrando agora consigam trabalhar no mesmo ambiente de trabalho com um perfil cada um, de maneira de ser e de viver? É difícil, é um desafio. É um desafio acho que muito grande. Quem tem empresa, né? Acho Sim. que bate muito com o que o Rodrigo falou, por exemplo, Sim. aqui particularmente, a gente observa isso também, que essa nova geração, ela tem totalmente assim, uma percepção diferente daquilo que ela projeta no local de trabalho, diferente, por exemplo, da minha, que, né? E a gente pensa assim, é um desafio, porque hoje eles estão aqui, não gostei, amanhã já não vem mais. Ele não tem medo mais de ou perder menos, emprego, né? é mais ou menos tô fora, tchau. Né? E as gerações anteriores já era assim, não, tem que ser tudo, não sei, né? São conceitos diferentes e realmente é um desafio muito grande que a gente vê para o nosso futuro, porque a gente comentava outro dia até num evento de matemática nesse sentido, como é que vai ser? É um curso que inclusive eu estava participando. Como é que vai ser? Como é que vai se adequar? Porque assim, se a gente pensar num futuro não tão distante, realmente vai predominar esse tipo de geração e tudo mais. Como é que vai ser isso? E é uma incógnita. É incógnita. Aí você pega, por que é que nós trouxemos para a nossa conferência de empregabilidade, que foi feita aqui em Marechal Cândido Rondon agora com esse tema? Nós trouxemos 116 RHs para um evento para dizer quais são as dores e quais são os possíveis remédios para essas dores que a gente teria. Então surgiu N situações, tá? Mas dentro desse contexto como um todo, daí nós trouxemos os temas relevantes para a nossa conferência, o que era desenvolvimento do ambiente de trabalho saudáveis e estratégicos, que é a relação líder e liderado, a felicidade no ambiente de trabalho. Todos esses temas nós trouxemos que exatamente para poder clarear, tanto para o empresário quanto para o profissional ou de recursos humanos, toda essa questão de ambiente de trabalho. Só para contribuir, Sérgio, por que isso é importante? Porque isso é questão econômica. Você tem um custo elevado nesse processo de contratação, treinamento. Isso o sujeito não chega a ficar 6 meses no trabalho e ele passa por 2 ou 3 lugares. Se você tem um valor médio de 3 mil, de 1.000 a 2.000 reais, o processo de contratação depende da vaga. Imagine isso de 222 mil desligados que se tem na região. Então você tem um grande número. Então se faz sim necessária essa reflexão. E a alternativa é você pensar
a nova maneira de se ter líderes. Nós precisamos cada vez mais de líderes e gestores preocupados com essa nova realidade, porque senão você vai ter cada vez mais número de pessoas pedindo desligamentos e trocando de empregos. E é isso que a conferência veio trazer nesse momento, né? E o programa OS Desenvolvimento, então, trouxe profissionais para que conversasse com esses RHs para auxiliar nesse processo. Então, nesse momento é uma ação. Daqui a pouco a imprensa, daqui a pouco as outras instituições começam a absorver isso também e a gente começa a se alastrar. Porque se a gente não pensar dessa forma, enquanto região, né, nós vamos sofrer por diversas situações. Primeiro, pela falta de mão de obra, porque hoje nós temos acesso à água, à energia elétrica, à infraestrutura. A nossa maior dificuldade hoje é pessoas para absorver essa condição econômica que a gente tem. E legislação, né? Como eu falei, legislação municipal, estadual e federal. Por exemplo, questão de residência, Ana. A pessoa para poder ter acesso a uma casa da Copar, por exemplo, existem regras. Essas regras não podem ser alteradas em uma questão de você estar trazendo gente de fora para dentro do seu município para poder prestar serviço. Então nós podemos criar normativas. Se a pessoa vier para trabalhar numa empresa, parceria público-privada, para que a própria empresa ajude o poder público a investir nesse sentido, por interesse pessoal próprio dela, né, em fazer isso acontecer. Na questão das creches, da dificuldade de creche, que é uma das coisas, razões pessoais, a maioria disso aqui é creche, sabe? Nós tínhamos alguns municípios da nossa região que a pessoa tinha que retirar a criança às 11h30 da manhã. Ana, como é que você vai trabalhar com os seus filhos tendo que sair da creche às 11h30 da manhã? E é normativa de lei. O município não estava descumprindo o que é a lei. É a lei. Ele estava só cumprindo e acabou. Então, assim, como é que nós vamos solucionar tudo isso? Como é que nós vamos solucionar o problema dos PCDs? Que as empresas estão sendo multadas por uma questão de PCD. Como é que você vai conseguir? Nós estamos fazendo esse levantamento agora em parceria com a FIEP, tá? Da quantidade de PCDs que nós temos. Como é que em Medianeira, por exemplo, com uma LAR e uma Frimeza dentro do município, que a LAR aqui emprega 2.700 pessoas no frigorífico. As 10 maiores empresas de Marechal detêm quase metade dos empregos de Rondon, 43% dos empregos de Rondon. A indústria em Marechal Cândido Rondon emprega 43% da população de carteira assinada. Como é que você vai fazer esse fechamento de tudo isso? Como é que você consegue essa quantidade de PCD, por exemplo, como lá? Os caras têm 10 mil funcionários, tem que ter 5% de PCD. 500 PCD. Sendo que até os PCDs não querem se dizer eu sou PCD e pegar esse documento. Porque o cara às vezes nem não tem, às vezes, nem tem um nem número. tem informação. Não tem um número, às vezes, necessário. Se você pega 15%, mais ou menos, estimamos que sejam pessoas com deficiência, mas nem todas as deficiências têm condições de trabalho, de ocupar todos os espaços. E qual que é a porcentagem disso? E o grande número de vagas ainda é em linha de produção, né? Se você pensar assim, como que a gente resolve isso? Jovem aprendiz, o cara não pode ir para a indústria. Jovem aprendiz não pode trabalhar no chão de fábrica. Menor de 18. Ana, imagina você, tá, concorrendo com um PA de 18, 19 anos, sabe, de 17 anos, que manja um monte de informática dentro da indústria. No chão da indústria ele não pode trabalhar. Mas sendo que 80% hoje é de movimentação de maquinários que são ligados à TI. Quem que é que vai ter mais condição de manusear essa máquina digitalmente lá? Você é o PA de 17? Mais jovem. Está entendendo? Por que não? Se a indústria tem o médico do trabalho e ele tem o profissional de segurança do trabalho dentro da própria indústria que poderia dizer aqui ele pode trabalhar, aqui ele não pode trabalhar. Se caso ele tenha algum problema, a responsabilidade vai ser da indústria. Se ele tiver que ter alguma indenização de um PA de 17 anos, ele tem que indenizar a vida inteira que esse PA teria de produtivo. Sabe? Então, assim, são situações que nós temos que melhorar de legislação e tal, mas que a gente vem trazer essa base de dados inicial, que eu acho que é só o pontapé inicial, para que a gente consiga realmente fazer a diferença no Oeste, tendo essa empregabilidade, continuar crescendo essas empresas que vêm dobrando praticamente em 5 anos a quantidade de emprego que eles necessitam. Olha quando começou o frigorífico
aqui, que era a Copagril na época, ou não tinha 1.000 empregos, e hoje tem 2.700. Tá? A Frimeza tem 1.600 funcionários, laticínio frigorífico, sabe? Aonde é que nós vamos parar com isso? E é uma força produtiva que faz a nossa região ser muito rica. Nós vivemos numa região que realmente é diferenciada e nós não queremos perder a qualidade de vida. Essa é a essência do nosso trabalho, de crescer, tendo a nossa economia aquecida e não perder qualidade de vida. E o bacana desse estudo, desse trabalho todo que vocês fizeram, é que vocês estão apontando caminhos, Rodrigo. Isso eu acho que também é interessante, porque não adianta você só ter os números. A partir desses números, vocês conseguem apontar caminhos, fazer alertas, como você muito bem disse, plantar uma sementinha lá no empresário, né, que é de uma geração tal, que ele tem que se antenar, porque hoje em dia a maioria das contratações, que de repente depende do perfil de empresa, indústria também, mas você vai contratar um público mais jovem, e esse público mais jovem ele tem outros anseios, então realmente plantar uma sementinha, fazer uma reflexão, eu acho que isso é um trabalho muito bacana e vocês estão, parabéns aí por tudo isso. Olha o nosso objetivo estratégico da Câmara Técnica do nosso planejamento estratégico. Identificar as demandas e tendências relacionadas à empregabilidade e conectar os atores para propor ações inovadoras e estratégicas no Oeste. Perfeito, é realmente isso. É isso. E cabe aqui lembrar, né, nós fizemos a conferência com os RHs, com as empresas aqui em Marechal dias atrás. O ano passado também teve um encontro com o RH. Nós já realizamos o Fórum de Empregabilidade. Então, todos os momentos, a gente está fazendo esse processo assim, de reflexão e buscando esses atores para que façam essas conversas. Significa que não tem um remedinho, né? Nós não sabemos, não tem receita pronta. E sim esse processo que você faz de fomentar essas discussões para que a gente encontre alternativas. Talvez a alternativa de hoje não é de amanhã, ou de amanhã é para hoje. Enfim, então que os atores se conversem para que juntos, acredito que a gente possa encontrar menos desafios e superar essas dificuldades que a gente tem. Sérgio, é um trabalho aí que a gente não tem, vamos dizer assim, até o tempo que a gente gostaria para esmiuçar. Mas as pessoas, por exemplo, que quiserem verificar os dados dos seus municípios, tem um link que as pessoas podem acessar. Eu gostaria que vocês falassem aí desse link, não sei se o Sérgio... Nós temos o link, né, onde as pessoas vão poder acessar, a gente vai deixar disponível aí para você, para disponibilizar isso na matéria. A pessoa pode entrar através do site do Programa Oeste Desenvolvimento e ir lá no Empregabilidade, vai estar lá também, né? E eu acredito que você vai poder acessar a estratificação da sua cidade, do Bolsa Família, cidade por cidade, do seguro-desemprego, cidade por cidade, a quantidade de superávit ou déficit, né? Algumas cidades o pessoal vai se surpreender aí que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira registrada na nossa região, que são os índices do Nordeste. Teve algum dado que te chamou a atenção, aqui de Marechal especificamente? Aqui de Marechal, assim, surpreende, o dado mais surpreendente de Marechal é a quantidade de carteiras assinadas na indústria. 43%. Isso mostra porque Marechal Cândido Rondon é o que eu brinco sempre, que o Rodrigo falou aqui no início, quando chega em Rondon, chega com 8 pistas, é a grande Marechal. Porque Marechal é uma cidade realmente diferente. Eu brinco sempre que aqui Marechal Cândido Rondon é a nossa grande Marechal, e inclusive quando os outros municípios, Toledo faz parte da nossa parte do agronegócio, Cascavel nossa parte da indústria, Foz do Iguaçu nossa parte do turismo, né? Iguaíra aqui a nossa parte histórica e tal, dos indígenas, né? Dos quilombolas e tudo mais, a nossa parte histórica, por isso se forma a grande Marechal. E aí eu brinco que em Marechal você chega até com 8 pistas. Por isso que ele vem com esse negócio da 8 pistas. E aí eu falo, lá em Toledo chega com 8 pistas? Agora não. Cascavel chega? Agora a gente está podendo, então, dar uma cutucada. Aí. Mas a questão dos 43% das pessoas registradas na indústria, que é a questão de você mandar o produto para fora e trazer para dentro. E grande parte desses produtos não são empresas particulares, são cooperativas. Né? As 3 maiores empregadoras de Marechal Cândido Rondon, que é LAR, Copagril e Frimeza,
são cooperativas, e esse dinheiro vão para os associados, além de toda a produção. Por isso, nosso município tem anos aí de prosperidade. A única situação que eu acredito que nós temos que fazer é essa questão de residência. Você vê para você alugar uma casa em Rondon, quanto é que você consegue alugar? Então, nós temos que cuidar com moradia, com creche. O prefeito precisou contratar creche para poder atender essas crianças. Até por falar em prefeito, Ana, eu preciso agradecer o prefeito Márcio, porque eu estou no Programa Oeste Desenvolvimento por autorização do prefeito. O Programa Oeste Desenvolvimento participa do Paraná Produtivo, que é um programa do governo do estado. São bases regionais. A base número 11 do Paraná Produtivo, do governo do estado, é o Programa Oeste Desenvolvimento. E foi uma autorização do prefeito que fez com que o colaborador público pudesse participar do Programa Oeste Desenvolvimento, presidindo a Câmara Técnica de Empregabilidade, não só participando como rondonense, né, e colaborador municipal, mas como representante da Cassiopar, que é a Coordenadoria das Ações Comerciais, que eu fui presidente, e que a Cassiopar indicou como o terceiro assunto mais importante da nossa região, empregabilidade. Que bacana. Uma satisfação recebê-los aqui, Rodrigo, Sérgio, falar de um estudo tão importante para a nossa região. Tenho certeza que vai fazer a diferença em muitos aspectos, vai ser base para muitos outros pontapés, enfim. E satisfação realmente recebê-los. Deixo aqui a palavra das considerações finais. Rodrigo? Acho que eu quero agradecer a oportunidade, né? Como se fala de coisa boa, fica mais fácil, né? Mas principalmente que trazer esses dados e esses números para que as pessoas tenham conhecimento, porque a informação ela é muito importante, né? Principalmente na sua tomada de decisão, que as grandes empresas, as pequenas empresas analisem esses números e enxerguem para onde possa ir, né? E nós agora, enquanto atores desse programa, que a gente consiga ajudar cada vez mais. É um processo que está gatinhando, né, Sérgio? Que acredito que para os próximos anos cada vez mais ações assim como essa serão necessárias. Certo. Eu só agradecer, Ana, agradecer a todos que participam do Programa Oeste Desenvolvimento. Nós temos professores doutores que participam, professores pós-doctor das academias da nossa região inteira, desde o UniOeste, o TFPR, IFPR, sabe? Ou profissionais da área de RH, né? O empresários, né? O Rodrigo, por exemplo, é um empresário, estava na Agência do Trabalhador, hoje é um empresário. Profissionais da área de RH, né, que nós temos consultores de RH, e o que é mais legal nisso, sabe? Todos eles são voluntários. O programa não paga nada para ninguém, né? E todos são voluntários e fazem o trabalho com uma satisfação incrível. Hoje, por exemplo, o Rodrigo veio aqui, pago pelo bolso dele. A Andréia viria de Cascavel hoje para dar entrevista, paga, não tem subsídio, não tem nada, nem de combustível, nem nada. Então, esse pessoal faz por coração em querer ver a nossa região crescer. E pelos nossos filhos, pela nossa família. Eu tive a satisfação de segunda-feira ter a minha filha formando numa cidade a 30 quilômetros daqui, engenharia civil, numa universidade federal, uma das melhores do estado em engenharia civil. Então, assim, é por isso que eu faço o que faço e que várias pessoas que se dedicam nessa questão do voluntariado para desenvolvimento econômico, não só de assistência social, fazem, por conta de que você está colaborando com os seus. É por isso que eu faço isso, é por isso que eu tenho uma satisfação muito grande em participar, em coordenar. É cansativo, o Rodrigo sabe disso. Quantas noites nós ficamos entrando nos dados para poder... Você imagina entrar cidade por cidade para levantar o CAGED, o setor de cada cidade, dos 4 anos seguidos em 54 municípios. É trabalhoso, realmente. Sabe? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu entregar um trabalho legal e que a gente acredita que vai criar frutos para a nossa região como um todo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho do programa, da dedicação de vocês em prol da causa, como o Sérgio acabou de comentar. E quero dizer que o presente está sempre de portas abertas para debater assuntos interessantes, para apresentar estudos, como vocês acabaram de apresentar hoje. Enfim, tantos temas interessantes que sempre estão em pauta no programa. Então, vocês sabem que aqui vocês têm portas abertas. Quando tiver tema relevante, é só contactar que a gente terá, com certeza, mais bate-papos bacana como o de hoje. Obrigado, gente. Obrigado.
O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que este programa é um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Também da Unimed Geral Costa Oeste, um novo conceito de saúde para a sua região. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.